Olá, turma, tudo bem? Prontos para mais uma videoaula de ciências biológicas? Muito bem, hoje nós vamos estudar um grupo de seres vivos muito importante para nós humanos, que são as bactérias. Esses seres estão entre o grupo de seres mais antigos de nosso planeta e têm bilhões de anos de evolução. Elas são tão importantes e tão eficazes que, sem elas, praticamente, a vida dos outros seres vivos não seria possível. Elas interferem tanto positivamente como negativamente em nossa vida e na vida dos demais seres. Hoje, através desta aula, nós vamos estudar a estrutura bacteriana, as principais funções e reprodução desses seres e as coisas boas e ruins que elas nos trazem. Então vamos começar com a estrutura da célula bacteriana. Olhando aqui esse desenho, pessoal, a primeira coisa que deve ficar claro é que bactéria é diferente das outras células todas. A célula bacteriana não tem núcleo. O DNA, como podemos ver aqui, fica agrupado numa região da célula ou disperso no citoplasma. Não há uma membrana envolvendo esse DNA como nas outras células, então não tem núcleo. Por isso que as bactérias são chamadas de, como podemos ver aqui, procariontes. Então, o material genético das bactérias fica enovelado ou espalhado em uma região do citoplasma denominada nucleoide. Então, essa é a primeira característica que nós temos que lembrar, são procariontes. As bactérias, então voltando à célula bacteriana, as bactérias, além disso, elas possuem uma cápsula que protege essa bactéria, uma cápsula proteica. Ela também tem um flagelo, que é responsável pela locomoção da bactéria. Ela tem um citoplasma, que tem o DNA espalhado e outras substâncias dissolvidas. Ela tem uma parede celular, então além da cápsula, ela tem uma parede celular, que também dá proteção e sustentação à célula. Ela tem algumas invaginações ou dobrinhas na membrana que auxiliam na divisão celular e na respiração da bactéria e outras estruturas importantes que existem na célula bacteriana. Então, vejam que a bactéria, apesar de bastante simples, ela conseguiu se adaptar nesses bilhões de anos de evolução e ser um ser muito bem adaptado ao nosso planeta e consegue viver em ambientes extremos, de muito calor, por exemplo, ou muito frio. Agora vamos ver alguns tipos de células bacterianas. Então, a primeira que nós temos aqui, pessoal, é chamada de bacilo. Os bacilos são bactérias em forma de bastão. Podem ou não ter flagelos, como por exemplo, o antraz. Olha aqui, o antraz, veja uma foto de microscopia eletrônica de os bastões, da célula bacteriana do antraz em forma de bastão. Então é um bacilo. Nós temos também bactérias meio curvadinhas, em espiral, chamadas de espirilo. Temos outras que parecem grupos de tijolinhos chamados de sarcinas. Outras em formato de vírgula, chamado de vibrião. Temos o vibrião da cólera, como um exemplo principal. Bactérias esféricas, em forma de bolinha, são chamadas de cocos. Então aqui nós temos dois, chamados de diplococos. Se os cocos estão em fileira, a bactéria é do tipo streptococo. Se os cocos estão em cacho, como se fosse um cacho de uva, ela é chamada de estafilococos. Então, são alguns tipos principais de bactérias. Reprodução. Então, pessoal, bactéria não tem sexo, tá? Mas a maioria das formas de reprodução é de forma assexuada por divisão binária. Então, o que é a divisão binária? Divisão binária é quando a bactéria duplica o material genético, veja aqui, ela duplicou o DNA e se divide em duas. Isso é uma divisão binária simples, onde as duas bactérias geradas são idênticas umas às outras, ok? Porém, esse tipo de reprodução por divisão binária vai gerar sempre clones, ou seja, sempre células filhas idênticas à célula mãe. Só que
Se a bactéria tivesse só esse mecanismo, nós não teríamos uma variabilidade genética e não teríamos tantos tipos de bactérias como nós temos hoje. Então, as bactérias costumam fazer o que se chama conjugação, ou seja, duas bactérias se unem por uma ponte citoplasmática e uma bactéria passa um pedaço de material genético para a receptora, que vai incorporar esse material genético e vai causar uma mutação, uma transformação nesse novo tipo de bactéria. Tem um outro tipo de inserção de DNA que a bactéria ela é infectada por um vírus chamado de bacteriófago e ele injeta uma parte do DNA, ou do material genético, que vai lá se incorporar até a bactéria e formar uma nova cepa, ou seja, um novo tipo de bactéria. Então, coisas boas que as bactérias nos trazem, né? Vamos pegar as plantas, por exemplo. Existem plantas, pessoal, que se chamam leguminosas. Essas leguminosas, elas possuem uma bactéria do gênero Rhizobium em suas raízes. Por que elas possuem essa bactéria? Porque a planta precisa de nitrogênio e sozinha ela não consegue fixar esse nitrogênio. Então essas bactérias do gênero Rhizobium fixam o nitrogênio para a planta e ela consegue se desenvolver melhor e crescer mais por causa deste nitrogênio que é fornecido a ela pela ação das bactérias. Então veja uma coisa boa que as bactérias nos trazem. Fermentação. As bactérias fazem um tipo de fermentação, um dos tipos chamado de fermentação lática. Elas transformam os derivados de leite em iogurte, queijo, manteiga coalhada. Então, elas comem o açúcar do leite, olha o leite se transformando, vejam aqui, está coalhando pela ação das bactérias. E esse coalho, né, que se forma, é usado para a fabricação de muitos produtos derivados do leite, graças à fermentação das bactérias. Agora, uma das características mais importantes das bactérias é sua função decompositora ou sapróbia, ou seja, junto com os fungos, elas são os maiores decompositores de matéria orgânica da natureza. Então, tudo que morre é decomposto pelas bactérias, como, por exemplo, se mostra aqui uma banana apodrecendo pela ação das bactérias, e isso ocorre com a maioria dos seres vivos. Então, uma grande e importante função das bactérias aí. Agora vamos ver aqui no microscópio, pessoal, nós temos algumas lâminas, por exemplo, eu falei do vibrião, né? Vamos ver uma imagem real de um vibrião. Vamos colocá-lo aqui, olha, e ajustar a imagem. Nós podemos ver que os vibriões, eles têm formato de vírgula. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos ajustar a imagem. Olha, vejam aqui. Aqui em cima estão os vibriões. Tem o formato curvo, de vírgula. Aqui temos uma outra imagem de bactéria em microscopia, de uma bactéria chamada de Enterococcus. Então, uma colônia de bactérias em forma de cocos, né, de bolinhas, que causam algumas doenças. E por fim aqui, mais uma imagem de microscopia de bacilos, agora vejam, na forma de bastão. Então agora vamos falar um pouco sobre algumas doenças, rapidamente sobre algumas doenças causadas por bactérias. Primeira, a meningite meningocócica. A meningite, ela é causada pela bactéria Neisseria meningitidis e ataca as meninges do cérebro, que são as membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal. Então aqui nós temos as meninges, né, chamadas de pia mater, dura mater, aracnoide, e o líquido do cérebro chamado líquor, que é a região afetada pela meningite e pode causar sérios problemas, inclusive matar por infecção no cérebro. Ok? Outra doença bem comum é a tuberculose, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. E a tuberculose ataca as vias respiratórias, como está mostrando aqui. E também é uma doença bem séria e, se não tratada, pode levar à morte. E aqui, por último, uma das doenças mais antigas da humanidade. As primeiras datações dessa doença são de 600 anos antes de Cristo, é a hanseníase, popularmente conhecida como lepra. É causada pela bactéria Mycobacterium leprae e também é uma doença que
acreditava-se ser contagiosa, mas hoje se sabe que ela não é transmissível. Ela ataca as regiões sensoriais, né, da pele, a pessoa começa a perder sensibilidade e hoje tem tratamento e cura para a hanseníase. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre bactérias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a gente tira pelo chat ou por e-mail e até lá.